Ó, amanhã tem Flamengo na Libertadores, pega o Central Córdoba da Argentina. Você vai ver ao vivo na Globo, depois do novelão, depois de Vale Tudo. Quem tá lá no palco do jogo é Débora Gares. Informações do Flamengo pra gente, querida Débora. Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Primeiramente, nossos sentimentos aos familiares e amigos do grande Manga. Falando de Flamengo, o time treina hoje à tarde no CT do clube, última preparação para essa partida, e o técnico Felipe Luiz deve mexer no time mais uma vez. Por que isso? Porque a prioridade do clube é o Campeonato Brasileiro nesta temporada e porque alguns jogadores sentiram muito o desgaste da data FIFA e também das viagens recentes. A gente viu, por exemplo, que o Arrascaeta voltou para o jogo de domingo contra o Vitória, fez inclusive o primeiro gol do Flamengo, mas não atuou os 90 minutos, talvez comece no banco de reservas. Já o Bruno Henrique entrou durante a partida, fez o segundo gol, quem sabe possa vir como titular. Gonzalo Plata anda querendo espaço nesse time titular também. E a grande expectativa é com relação ao retorno do atacante Pedro, que não joga desde setembro do ano passado, quando sofreu aquela grave lesão no joelho, já está treinando normalmente, já está recuperado, talvez possa aparecer na lista dos relacionados, mas tudo isso saberemos só depois desse treino de logo mais. Escobar, eu volto com você aí no estúdio. Então vamos pro Maracanã, direto com Pedro Henrique Torre. Sim. Vamos lá? Vamos. Passou o fim de semana em Salvador, hein? Ele? Trabalhando. Trabalhando igual E eu também agora estava. vai seguir trabalhando. Conhecendo culturalmente Salvador é o carnaval, porque eu sou uma mulher da cultura. Quase igual, né, Pedro? Praticamente a mesma coisa, mas seguimos, né? Não vamos entrar em detalhes. Mas tudo bem. Tudo bom, gente? Um abraço a todos aí mais uma vez. Estamos aqui de volta ao Rio de Janeiro, porque já nesta quarta-feira, Flamengo entra em campo e aí, pela primeira vez nesta Libertadores aqui no Maracanã, né? Joga em casa, 21h30 contra o Central Córdoba. Flamengo que venceu seu primeiro jogo na Libertadores fora de casa contra o Deportivo Táchira, estreou bem lá na Venezuela, viagem bem desgastante. O pessoal contou que realmente foi muito cansativa essa viagem, por isso valorizaram demais essa vitória e também o triunfo sobre o Vitória no Campeonato Brasileiro, mas não tem jeito, vai guardar energias para essa quarta-feira contra o Central Córdoba, um jogo muito importante, que é mais importante ainda vencer também, aí chegar aos 6 pontos, começar a tentar abrir uma vantagem nesse grupo para ficar tranquilo e pensar, como disse o Bruno até na primeira participação, logo depois, quem sabe numa pontuação geral ali para ter vantagens. Ano passado, nas duas últimas edições, o Flamengo decidiu a vaga fora de casa e acabou eliminado no mata-mata. Flamengo que já contou com os retornos aí de Arrascaeta, ajudou a decidir o jogo, né? Na última partida contra o Vitória, fez um golaço e aí está alternando ali com seus jogadores. Bruno Henrique ficou no banco de reservas porque não tinha muita condição, mas fechou o jogo lá, decidiu, fez o 2-1 contra o Vitória, o Gerson voltou também. O Danilo ainda não sabe, está fazendo um trabalho específico aí para retornar aos gramados, retornar bem. E tem aquela expectativa, o torcedor do Flamengo fica com muita expectativa. E o Pedro vai ser relacionado para esse jogo contra o Central Córdoba? Aí depende bastante de uma avaliação do dia a dia. Já está treinando com o grupo, está treinando todo dia, está animado, está na expectativa de voltar, 7 meses de lesão. Então ele está liberado para atuar ali junto com o grupo. Aí vai depender de uma análise do Felipe Luiz junto com o departamento médico do Flamengo ali para saber, mas também pode ser relacionado para sentir a emoção, o clima do retorno, e aí vai ser muito aos pouquinhos, minutinhos a cada jogo, assim, então vai minuto a minuto mesmo e depois para tentar encorpar. Então é essa a expectativa do Flamengo, mas claro, a maior importância desta quarta-feira é colocar mais 3 pontos no bolso na Libertadores. Ô, Vene Casagrande, então, você leu de forma rápida, o Gerson renovou, então, até 2030 com o Flamengo, tá aí, postagem do Flamengo, aquela risada, né, do Coringa, o Gerson fica, nosso Coringa renovou seu vínculo com o Mengão e seguirá aterrorizando os rivais por mais 5 anos, postou o Flamengo com uma foto do Gerson, pra quem não pode ver, a gente conta com o rosto pintado com as pinturas do Coringa, uma roupa do Coringa, e aí Gerson até 2030 escrito no rodapé da foto. Gostou, né, Vene Casagrande? É impossível o torcedor rubro-negro não gostar dessa renovação de contrato. É uma renovação extremamente justa, tendo visto o futebol que o jogador vem
vem atuando dentro de campo, sendo importante também fora das 4 linhas, ajudando no processo de amadurecimento de outros jogadores, por exemplo o Wesley, que sempre faz questão de valorizar a importância do Gerson nessa volta por cima que ele deu no Flamengo. Então é um jogador que hoje é capitão e ele exerce de fato, ele não é capitão apenas técnico, na postura, no dia a dia. Então eu considero essa renovação de contrato uma baita contratação da diretoria do Flamengo, porque obviamente o Flamengo está fazendo investimento. A partir do momento que você renova com esse jogador, você dá um bom aumento salarial para ele. É um contrato longo, é o jogador que tem um contrato mais longo atualmente no elenco rubro-negro, até 2030. Ele provavelmente recebeu luvas por conta dessa renovação de contrato, mas nada mais justo, porque é um jogador que está mostrando dentro de campo que merece essa renovação de contrato. Inclusive, hoje, eu considero o Gerson titular na seleção brasileira, inclusive. Agora, sim, Pedro ou sem Pedro? Pois é, e eu acho importante também dizer o seguinte, claro, o Flamengo tem uma equipe média. Pois é. Agora, Libertadores e contra o Central Córdoba, tenho certeza que o Flamengo vai conseguir também bom resultado. Agora, sim, Pedro ou sem Pedro? Pois é, e eu acho importante também dizer o seguinte, claro, o Flamengo tem uma equipe médica, uma equipe técnica muito competente, né, preparada para avaliar se é o momento dele voltar, e as pessoas podem ter certeza, se ele estiver relacionado, é porque ele está em condições de voltar. Agora, uma coisa é certa, né? A volta dele será gradativa, não tem como o cara ter ficado 7, 8 meses sem jogar e já voltar a entrar de início. Se ele fizer isso, ele vai ter outra lesão muscular e tal, vai ter problema. Então vai ser aquela voltinha aos pouquinhos. Ele 10 minutinhos, 15... 20 minutinhos no outro jogo, aí 25 no outro jogo, aí 15 no outro, adquirindo, 15 no outro, até ir readquirindo, né? Mas só o fato de ter o 9 bolado de volta, rapaz. Eu acho o Pedro o melhor centroavante brasileiro. Você pega todos os centroavantes que jogam aí mundo afora brasileiros, eu acho o Pedro o melhor deles, viu, Emerson? Eu concordo, ô João. A gente lembra também que o Pedro, no ano passado, ele termina a temporada com 33 gols. O Yuri Alberto foi passar o Pedro como artilheiro no finalzinho, né? No finalzinho do ano. E assim, o Pedro, ele se machuca em setembro, né, do ano passado. E, cara, se ele não se machuca, João, eu me arrisco a dizer que ele passaria dos 45 gols. E beiraria os 50 gols. Porque, assim, ele ficou de fora das quartas da Libertadores. Com ele em campo, o Flamengo poderia ter avançado, por exemplo. Teria mais chance, sem dúvida. O Flamengo chegou na final da Copa do Brasil, chegou sem o Pedro. No mínimo aí, mais uns 3 ou 4 gols dele. Se a gente fizer uma conta aqui de cabeça, de maluco, vamos lá. Pedro ficou fora das quartas, da semi e da final da Copa do Brasil. São 6 jogos. Nenhuma loucura dizer que o Pedro marcaria pelo menos 4 gols. Chegaria a 37. Sem dúvida. Se o Flamengo chegasse até a semifinal, mais 3 ou 4 gols do Pedro, chegaria a 41. Com mais 10, 11, 12 jogos do Brasileirão, bateria 50 gols, pô. Sem contar que o Pedro, no ano passado, na verdade na Libertadores de 2022, teve jogo que ele meteu 3. Eu não tô nem contando isso. Tô contando 3, 4 gols em 6 jogos. Então, assim, o Pedro, no mínimo aí, mais uns 3 ou 4 gols dele. Se a gente fizer uma conta aqui de cabeça, de maluco, vamos lá. Pedro ficou fora das quartas, da semi e da final da Copa do Brasil. São 6 jogos. Nenhuma loucura dizer que o Pedro marcaria pelo menos 4 gols. Chegaria a 37. Sem dúvida. Se o Flamengo chegasse até a semifinal, mais 3 ou 4 gols do Pedro, chegaria a 41. Com mais 10, 11, 12 jogos do Brasileirão, bateria 50 gols, pô. Sem contar que o Pedro, no ano passado, na verdade na Libertadores de 2022, teve jogo que ele meteu 3. Eu não tô nem contando isso. Tô contando 3, 4 gols em 6 jogos. Então, assim, ele chegaria na marca de 50 gols. Facilmente. 45, 50 gols. Agora, é isso, né? Coisas que acontecem, faz parte do futebol, a gente torce muito pelo Pedro. É um cara muito querido e vai ser importante para o Flamengo. Seria especial também, né? Uma Libertadores com gol do Pedro, com gol do Bruno Henrique. Esse aí, vou te falar um negócio, hein, cara. Bruno Henrique. O que falar do Bruno Henrique também, né, João? Cara, esse cara aí é o seguinte, ele é um dos maiores da história do Flamengo. E ele está ficando cada vez maior. E nessa ausência do Pedro, que nós já estávamos conversando, muitas vezes, como ontem, por exemplo, ele está assumindo a função de um centroavante.
E ele está numa metamorfose, porque ele não é mais só aquele ponta que a gente viu avassalador de 2019 para cá, e antes mesmo, até quando ele jogou muito bem no Santos. Cara, ele está virando já também um homem de área, ele está se adaptando ali na carreira, à posição, e tem sido muito útil. O Bruno Henrique é uma lenda rubro-negra, né, o Emerson? Não, o Bruno Henrique é tipo vinho, né? Cara, e é impressionante, né? Porque eu acho que o Bruno Henrique, ele é um pouquinho de cada ídolo que o Flamengo tem, né? Porque ele é um cara que é engraçado, que dá as declarações curiosas, né? Eu vi até que o Flamengo postou um vídeo dele, ele convidando a galera para comprar o ingresso. Então, assim, ele é engraçado, ele é divertido, ele é decisivo, ele arruma briga no campo, ele vai para cima, defende o Flamengo como ninguém. Então, assim, o Bruno Henrique, ele é especial. Agora eu te faço uma pergunta, e é para a galera que está aqui no canal do Merchan ao vivo, e no canal também Fala João Guilherme. Bruno Henrique e Arrascaeta estão no seu 11 histórico do Flamengo? Estão. Estão? Estão. E eu falei isso ontem lá na transmissão da Flamengo TV. Assim, se me perguntarem, João Guilherme, qual é o seu 11 histórico do Flamengo? Os melhores jogadores que você viu jogar no Flamengo. Cara, não tem a menor dúvida. Pegando como base 81, que foi o melhor time da história do Flamengo, e 2019, que foi outro time extraordinário da história do Flamengo, o Arrasca e o Bruno Henrique têm que jogar. Gerson e Pedro. Eu vou começar com o Gerson. Gerson renovou o contrato agora de maneira oficial. Algo que a gente havia dito aqui, agora ele tem um contrato mais longo do atual elenco, vai até 2030, uma renovação extremamente justa pelo que o jogador apresenta dentro e fora de campo, capitão na essência da palavra, ajuda demais outros jogadores, sobretudo o Wesley. O Wesley, sempre que tem a oportunidade, valoriza o Gerson, dizendo quão importante ele foi nessa volta por cima do Wesley no Flamengo. Então, eu acho que é uma renovação com status de contratação. O Gerson fica aí até 2030, é titular, inclusive, na Seleção Brasileira atualmente, sem sombra de dúvidas. E o Gerson, em entrevista à Flamengo TV, falou sobre a renovação de contrato com o Flamengo. Cara, gostei das palavras dele. O Flamengo não tinha necessidade de renovar agora, pois ainda tinha 1 ano e meio pela frente. Mas fiquei contente por estarem vendo o que eu faço dentro de campo. É isso. Ele merecia essa valorização salarial, nada mais justo. Agora passa a ter o maior salário do elenco. Justo também, está jogando muita bola. Na minha concepção, hoje, dia 8 de abril, é o jogador mais importante para o elenco do Flamengo. Então, uma renovação extremamente justa. Inclusive, o José Boto falou sobre isso. Segundo o José Boto, o Flamengo renovou o contrato de Gerson para valorizar o trabalho que o jogador faz dentro e fora de campo. O camisa 8 é um dos principais jogadores da equipe há 2 anos. É isso, gente. Não tem como pensar diferente. Eu não vou nem perguntar se você gostou da renovação, porque se você não gostou da renovação, flamenguista você não é. É isso aí, nação rubro-negra. Amanhã tem Mengão passando na sua telinha. Flamengo, né? Joga a segunda rodada da Copa Libertadores. Vai estrear a competição jogando na sua casa. Maracanã vai estar lotado amanhã. E só a vitória interessa. Eu tô muito confiante, né? Flamengo que pode aí ter o retorno do Pedro a qualquer momento. A ideia da diretoria rubro-negra é contar com o jogador já na partida contra o Juventude, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, vamos torcer para que tudo dê certo. Que o nosso camisa 9 possa voltar, né, artilheiro, né, ainda mais forte, né, do que estava antes. Então, assim, o assunto também desse vídeo aqui é mercado da bola, porque o atacante Wesley do Al Nassr interessa muito o Flamengo. O Zé Boto gosta muito de jogador, é um atleta jovem, cria das categorias de base, né, lá do Corinthians. Então, assim, é um cara sensacional. É um menino de muito talento. E a gente tá vendo aí, Cebolinha não vem jogando muita bola. O Flamengo deve negociar o Cebolinha, deve negociar o Michael. E a ideia da diretoria rubro-negra é contratar um jogador jovem, né, para aquela posição. E o Wesley se encaixa perfeitamente no estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham de ver, né, esse grande jogador, esse jovem jogador atacante, joga com o Cristiano Ronaldo na equipe do Flamengo? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.